E aí, tudo bem contigo? Nós vamos conversar agora sobre Way Past, vivendo a vocação ministerial. Eu fico muito empolgado quando eu falo sobre esse assunto. Eu imagino que você esteja curioso para entender o que é o Way Past. O Way Past é uma nomenclatura ou uma sigla ou um acróstico que você possa imaginar daquilo que está relacionado com os dons de Efésios capítulo 4. Apóstolos, profetas, e aí vem evangelistas, pastores, o S de shepherd, e mestres com o T de teacher. Por isso que a palavra EIPES são a designação dos 5 dons relacionados em Efésios 4. Mas o que diz lá em Efésios 4? Lá diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna de quê? Da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que você entende dentro dessa primeira parte de Efésios capítulo 4? Existe uma unidade aqui que é muito radical. Essa unidade radical permeia do versículo 1 ao versículo 6. Mas quando você vai, por exemplo, para os versículos 7 a 11, o que você vai ver é uma diversidade radical. Olha só. E a cada um, veja, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Glória a Deus por isso. Que significa que ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. É interessante que aqui nós encontramos a diversidade radical. Então, essa diversidade radical é para nos levar em direção a essa maturidade radical, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, a fim de que todos possam alcançar a plenitude de Cristo. Isso é maturidade radical. É isso que nós encontramos aqui em Efésios 4, do versículo 1 ao 16. Uma unidade radical, uma diversidade radical, numa maturidade radical. O capítulo 4 de Efésios é muito importante para a gente entender as vocações que Deus tem dado para os seus filhos para o cumprimento da sua obra. Encontramos isso em Efésios 4, versículo 12, que os dons espirituais são dados para preparar o povo de Deus para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo possa ser edificado. E a palavra que aparece aqui é a palavra katatismon, ou catartizo, que significa preparar, capacitar ou aperfeiçoar. Significa que o trabalho nosso como ministros, como pastores, como líderes da igreja, e como mestres ou apóstolos ou profetas, todos os ministérios relacionados em Efésios, o trabalho disso é capacitar a igreja, preparar a igreja, aperfeiçoá-los, para que eles sejam perfeitamente ajustados ou adaptados. Completa qualificação para que haja propósito específico no cumprimento da missão de Deus. É isso que é a palavra katatismon: preparar, capacitar, aperfeiçoar, adaptar, ajustar, criar qualificação. E tudo que envolve o EIPES tem a ver com o entendimento das nossas vocações para que possamos ser, então, capacitados. É isso que Deus está pedindo de nós. Uma coisa é certa: em Efésios 4, 7 a 13, nós encontramos que o ministério de Cristo estava baseado nesses 5 dons. E se a igreja vivencia esses ministérios dentro da compreensão da sua liderança, ela vive a plenitude de Cristo. Só gostaria de lembrar uma coisa aqui. Entre o ministério de Cristo e a plenitude de Cristo, somente Jesus, ele foi o único que teve todos os dons. Ele foi o único que teve todos os dons do EIPES. Eu sei que normalmente a gente diz
que nós precisamos como pastores ter todos os dons, mas queria desanimar você e dizer que infelizmente você não vai ter todos os dons, você vai ter sempre uma parte deles, tá bom? Quando nós falamos do EIPEST, estamos falando do apóstolo. O apóstolo, só lembrando que é o seguinte, esses dois dons aqui, antes de falar dos apóstolos, esses dois dons aqui, normalmente a gente fala pouco dele. Por quê? Porque na nossa cabeça o apóstolo só entra o termo técnico dos 12 e os profetas só aqueles que são canônicos ou que receberam inspiração, como Ellen White e outros mais, que a gente enquadra dentro desse perfil aqui. Então a gente nunca entende o profeta como um navio, um mensageiro de Deus também, dentro do perfil atual. Só que quando você vai pegar em Efésios lá, diz que esses dons seriam derramados até o fim. Normalmente a gente enquadra os dons bem dentro desses três aqui, né? Os evangelistas, pastores e mestres, esquece mais esses dois. Mas gostaria de lembrar que Deus está derramando dons ainda assim para todos. E pode ser que você seja um apóstolo, ou seja, aquele que inicia novos ministérios, aquele que defende o DNA missional, o profeta é aquele que desafia o status quo, aquele que tem o interesse em trazer, em produzir reformas, em trazer a justiça, o evangelista, aquele que persuade pessoas a seguirem a Jesus, conecta pessoas com Cristo, o pastor, aquele que nutre e desenvolve relacionamentos, o professor é aquele que esclarece verdades da palavra de Deus. Quando nós falamos do EIPEST, de como nós podemos equipar o corpo de Cristo, precisamos levar em consideração que Deus está derramando esses dons e de que a lista de Efésios catalisa as demais listas da Bíblia. Você sabe que tem 3 listas de dons, a lista de Romanos, a lista de Coríntios e a lista também de Efésios. Mas a lista de Efésios é a lista que catalisa os demais dons que você encontra nas outras listas. Então, quando você pega em Efésios capítulo 4, os 5 dons ali, você percebe de que se a igreja vivencia o ministério completo dentro do EIPEST, ela atende todas as vocações necessárias para cumprir a missão de Deus. Os apóstolos normalmente são aqueles que são enviados para desenvolver e proteger o DNA missional. Ele está sempre preocupado com expansão, o olhar dele é para fora, nunca para dentro, é sempre para fora, expandir, ele quer coisa grande, ele sistematiza o processo, estrutura para que haja um envio, porque esse é o trabalho dele, essa é a sua vocação. Os profetas são aqueles que são os guardiões da aliança, aquele que provoca mudanças, denuncia a injustiça social, denuncia a injustiça dentro das estruturas do mal. E o que é interessante dentro dos profetas? Tem 2 tipos de profeta. Tem o profeta radical e o não radical. O radical é aquele que já chega, já dá a mensagem, ele não está preocupado com a opinião dos outros, ele vai lá e diz. O não radical, ele vai com mais sensibilidade. É um Natan da vida que chega, olha Davi, deixa eu te contar uma historinha, houve um cordeirinho assim, você é o homem Davi. De maneira muito mais sensível, mas vai lá e dá o recado. Normalmente os profetas sofrem bastante. Por quê? Porque eles dizem a verdade, eles chamam as pessoas de volta à aliança. Olha, isso que a gente está fazendo não está sendo bem basado biblicamente, nós não temos respaldo da palavra, isso que a gente está fazendo está contra o evangelho, isso aqui não é justo, isso aqui não é correto, favorecer A, B ou C em detrimento de qualquer outra coisa não é legal, isso aqui precisa voltar à aliança com Deus. O profeta é aquele que traz as pessoas de volta à fidelidade ao evangelho. O evangelista não, ele já é aquele que recruta, que reúne, que alcança pessoas descrentes, o objetivo dele é outro, o objetivo dele é estar com pessoas não crentes, ele conversa fácil, dialoga fácil com pessoas não cristãs. Já os pastores são aqueles que protegem, que fornecem, que criam um ambiente acolhedor, de relacionamentos naturais. São pessoas que estão muito mais acostumadas e que gostam de visitar, de atender pessoas, de estar com elas, abraçar, beijar, de acariciar. São essas pessoas que gostam de desenvolver relacionamentos, de proteger o rebanho. Os professores são aqueles que entendem e explicam com didática, com profundidade, vão lá no âmago da questão. É muito importante a gente entender o EIPEST. E talvez, a partir de agora, você já está entendendo que lacunas que você precisa preencher de líderes na sua igreja. O interessante é que é o seguinte, tanto o pastor quanto o professor, eles atendem às demandas internas da igreja. O evangelista, profeta e apóstolo, eles estão mais orientados para o foco externo.
É bem provável que no seu corpo de líderes você tenha bastante gente que é pastor e professor e pouca gente que é profeta, apóstolo ou evangelista. E isso faz com que a igreja, na maior parte do tempo, tenha líderes que se focam mais para dentro e não para fora. Como é importante você ter a diversidade da liderança na sua igreja local. Como é que nós vamos desenvolver aqui a combinação de algumas lacunas? Veja, alguns dos livros que são interessantes para você entender um pouco mais o WayPass, principalmente esses dois aqui, tá? Então, algumas questões que são importantes para você entender dentro do WayPass, que são lacunas, que dentro da sua liderança você não pode deixar passar. Por exemplo, o apóstolo ele precisa do profeta, porque a tendência do apóstolo é expandir, é sair, aí o profeta diz assim, não, vem para cá, não vai assim, de maneira tão rápida, vem aqui, venha ser centrado no evangelho, você precisa colocar o foco em Deus, não é você que tem que sair na frente fazendo o negócio acontecer, você já quer começar já tudo de repente, não, vem aqui. O profeta precisa do pastor, porque o profeta vai lá e diz o que tem que ser feito, não está preocupado com as opiniões dos outros, aí o pastor vem lá, não, vamos falar devagar, não foi bem isso que ele quis dizer, vai lá, conecta as pessoas, cria a necessidade da comunidade, é mais sensível e diz com mais calma, segura as pessoas, o profeta vai lá e dá a mensagem, aí vem o pastor, amansa, tranquiliza todo mundo, esse é o papel, por isso que ele precisa do pastor. O evangelista precisa do professor, porque a tendência do evangelista é ir lá, apresentar Jesus, discipular pessoas, aí vem o professor e ensina, dá profundidade, dá conteúdo, para que a pessoa não fique imatura na fé e só aceite a Jesus sem entender um pouco mais de quem é ele, tá bom? Vem o pastor que precisa do evangelista. Por quê? Porque o pastor cria esse ambiente acolhedor, aquele ambiente gostoso, mas o evangelista diz o seguinte, olha, o ambiente aqui tá bom, mas a gente precisa sair para buscar os perdidos, a gente precisa ter paixão pelos perdidos. O professor precisa do apóstolo, porque o professor está ali no aprendizado profundo, perpétuo, aí o apóstolo diz o seguinte, tá bom, não adianta nada você saber esse monte de profecia, esse monte de coisa, se isso não redundar na missão, se isso não for para expandir o reino de Deus, se isso não chegar nas pessoas. Então, todo esse conhecimento precisa estar a serviço da missão. Tá? Todo esse conhecimento que nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia tem que estar a serviço da missão. E é isso que o apóstolo faz com o professor. Como é importante quando a gente tem essas lacunas, porque às vezes você tem uma liderança que não está sendo preenchida com as lacunas do WayPass e a igreja tem sofrido por isso. Eu me recordo, por exemplo, de uma igreja que nós começamos a plantar na cidade onde eu moro, e nós chegamos e fizemos o WayPass com os anciãos de um pastor aqui. E ele estava dizendo o seguinte, estou tendo dificuldade para montar o grupo base porque nenhum dos meus líderes está querendo sair. E eu falei, vamos fazer o WayPass para a gente entender quais são as vocações deles. E no WayPass, dos cinco anciãos que ele tinha lá, dois deram pastor, 2 deram professor e 1 evangelista. Nenhum era apóstolo orientado para fora, nenhum era orientado para expandir, para sair. Então a tendência natural é que os anciãos daquele pastor não iriam mesmo querer sair da sua igreja local, da sua igreja específica, para começar uma nova igreja em outro contexto. E eu falei, você precisa procurar outras pessoas que tenham uma vocação para sair, para começar novas coisas, porque os seus anciãos você tem no ancianato essa lacuna. É muito interessante quando a gente entende isso aí e entende essas parcerias. Então, por exemplo, o apóstolo ele pode fazer todas essas parcerias com o profeta. O profeta vai dar fidelidade e obediência a Deus, vai cuidar com foco pessoal também do apóstolo. O evangelista vai criar um sistema com foco no perdido de maneira simples, o que vai ajudar o apóstolo nesse ponto. Os pastores vai ajudar a mover além de uma causa para uma preocupação real da comunidade, porque novas pessoas vão ser agregadas à igreja e se não tiver o pastor para cuidar delas, elas se sentirão desamparadas e sairão. Por isso que cada um é importante no corpo de Cristo. Os professores darão uma compreensão mais transferível a respeito da verdade e isso é importante, porque o apóstolo vem querendo começar coisas novas e precisa de todas essas parcerias aqui. E o profeta? Bem, o profeta ele precisa do apóstolo porque o apóstolo torna momentos em movimentos de Deus. O que o apóstolo faz? Ele diz o seguinte, isso aqui não pode ficar só nisso. Isso aqui tem que vir dentro do início de um processo. O que acontece é que, por nós não darmos muito valor, não falarmos do apóstolo, muitas das nossas questões são questões pontuais, são apenas momentos. Mas se nós
colocarmos mais apóstolos na liderança e reconhecermos isso, veremos que haverá esse movimento, não apenas de um momento, mas transformar isso num processo, ok? O evangelista, ele ajuda o profeta da convicção para a conversão. Não é somente convicção dessa verdade, mas é também se converter a ela e viver por ela. Os pastores vão ajudar o profeta a ficar enraizado pelo amor pelas pessoas. Não é só vai lá direto e fala. Não, o que ele está falando é porque ele nos ama, é porque ele quer o nosso bem. Os professores irão contribuir para ficar baseado na Bíblia, não somente na paixão, naquilo que realmente você está vivenciando como profeta, de buscar o ideal, né? Qual é a parceria que os evangelistas podem fazer? Os evangelistas podem fazer parceria com os apóstolos para ajudar a enviar e não apenas atrair, porque a tendência do evangelista é atrair, mas a tendência do apóstolo precisa sair. E o apóstolo vai ajudar o evangelista bastante nisso. A outra questão é de que os profetas vão ajudar no social e não apenas no pessoal. O evangelista está mais concentrado no pessoal. Aí vem o profeta e diz o seguinte, não, tem toda uma questão social que precisa tem toda uma questão social que aqui precisa ser vista, né? No caso dos pastores, eles vão ajudar o evangelista porque eles vão trabalhar a transformação e não apenas a informação. Esse trabalhar a transformação e não apenas a informação tem a ver com esse lado relacional da vida, do estar junto, do vivenciar isso como um modo de vida. E os professores vão dar profundidade e não apenas amplitude. O evangelista vai lá e diz as coisas, e prega e tal, e convence. Aí vem o professor e vai lá no fundo, explica com profundidade, né? E quais são as parcerias que os pastores precisam? Bem, os pastores precisam dos apóstolos para ajudar a mobilizar e não apenas cuidar. Porque a tendência do pastor é só cuidar. Aí vem o apóstolo e diz o seguinte, não, nós temos que mobilizar, temos que sair, não pode ficar aqui. A vocação da igreja é sair, a gente cuida e envia, cuida e envia. Ou então a gente vai cuidando e enviando. O que o profeta faz para ajudar o pastor? O profeta também trabalha esse lado social e não apenas pessoal, porque a tendência do pastor é ter o cuidado particular, ele se esmera, ele gosta de visitar, ele gosta de fazer tudo isso aí. No caso, o evangelista vai ajudar os pastores na transformação e também não apenas na informação. Basicamente, o que acontece com o evangelista acontece com os pastores. E por último, qual é a parceria dos mestres? Bem, o apóstolo vai ajudar a viver em obediência, não apenas conhecimento, porque a tendência do professor é entender bastante, é buscar detalhes. O apóstolo vai dizer o seguinte, olha, amigão, você tem que viver em obediência à missão e não apenas no conhecimento da missão ou no conhecimento da palavra. Isso é importante, mas tem que viver em obediência. Os profetas vai anular o orgulho do conhecimento para um espírito de aprendiz. Como é importante ter um profeta do lado, que o profeta vai chegar e vai dizer assim, amigão, isso aí é dom de Deus, é bênção que Deus te deu para você abençoar a outro, não se orgulhe disso, porque isso é Deus quem dá. O evangelista vai tornar acessível o conhecimento aos perdidos, porque os mestres vão falar muitos detalhes e às vezes a pessoa não vai entender e o evangelista vai lá e fala de maneira simples e todo mundo entende. Os pastores vai fazer chegar ao coração a prática da comunidade. E isso é muito importante porque os mestres vão estar ali envoltos em tanto conhecimento que ele faz chegar aquilo ao coração, torna aquilo gostoso, aquela prática da vida em comunidade, e isso é muito importante. Sabe que de todos esses dons aí, o meu dom particular é o dom do apostolado. Eu, Alex Palmeira, tenho o dom do apostolado. Meu negócio é enviar, é sair, é expandir. O meu segundo dom latente é o dom de profeta. E sabe qual é o meu último dom? Meu último dom é o dom de pastor. Só que quando eu descobri isso foi, de certa forma, um alívio entender, porque tinha questões dentro da vida pastoral que eu fazia e tinha que fazer, e ainda continuo fazendo, mas que eu percebi que não era aquilo que mais eu tinha vocação, aquilo que eu fazia mais bem feito, ou aquilo que eu sentia mais prazer também, porque não era a minha vocação. Mas eu entendi através do EIPEST, através de Efésios capítulo 4, de que se eu tiver o dom do apostolado, o dom de profeta, isso não me desqualifica para o ministério, simplesmente porque o meu dom de pastor é baixo. Sabe que o dom de ministério que Deus está dando para a sua liderança, para você, tem a ver com o dom do EIPEST. Deus vai usar você em qualquer um desses 5 dons.
ainda que você seja menor o pastor, ainda que você seja menor o profeta ou o apóstolo ou qualquer outro. Porque o mais importante aqui é quando você percebe essa lacuna e veja, no meu caso como um pastor, estivesse no distrito agora, eu iria pegar bons anciãos que têm o dom do pastorado para me ajudar nessa lacuna e assim cobrir todas as áreas do EIPEST, conforme diz em Efésios 4, porque assim a igreja seria completa na diversidade dos dons e atuações. Eu creio que nós precisamos nomear líderes que estejam coadunados com a visão dos dons e não com a visão dos cargos. Porque à medida que nós colocarmos as pessoas certas, nos lugares certos, de acordo com os dons certos, e treiná-las e capacitá-las para isso, teremos um ministério muito mais efetivo. Porque é assim que a Bíblia diz, através da palavra catatismon, capacitar, ajustar, qualificar e colocar essas pessoas para que usem seus dons da melhor maneira para o reino de Deus. Bem, você pode fazer o EIPEST nesse site aqui, The Forgotten Ways, tá bom? Ou você pode fazer nesse site gratuito, está em espanhol, este apenas em inglês. É claro de que o gratuito não tem o mesmo nível de eficiência que o inglês, mas dá para você ter uma ideia por onde você deve começar nessa trajetória de entender qual é o seu papel no corpo de Cristo. Que Deus te abençoe para isso.